Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, por favor. O verso 12. Lucas 5, 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas aldeias, cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai, e disse: mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir, e para por ele ser curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Vamos orar. Senhor, é com temor e tremor que nós estamos diante da Tua palavra, e eu peço a Tua bênção sobre a minha vida. Eu quero ser um canal de bênção para este povo, Senhor. Tu conheces, ó Deus, os corações feridos, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, profundamente amargurados, tristes, ó Deus, alguns com muitas decisões pela frente. Que a Tua palavra, Senhor, enriqueça e possa trazer luz para os nossos caminhos e vida para as nossas vidas. Senhor, nós não aceitamos que o mal tenha liberdade sobre nós e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, purifica-me, Senhor. Eu quero ser instrumento para fortalecer ao abatido, ao cansado. Eu preciso de Ti, Senhor. E Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje de manhã nós lemos a primeira parte que fala sobre a pesca maravilhosa. Você que não estava aqui, vou só dar um retoque, só para você pensar naquilo que nós compartilhamos de manhã, porque nós falamos sobre a pesca maravilhosa. Agora eu quero falar sobre o leproso, e no segundo culto eu quero falar sobre o paralítico. Mas eu queria agora então só dar um retoque, porque para mim foi muito especial a experiência de Pedro com aquela pesca maravilhosa, que está aí no capítulo 5, do verso 1 até o 11. E algumas coisas que eu compartilhei com os irmãos, foi que o silêncio do Senhor não representa que Ele não está fazendo nada, porque tem hora que parece que Deus não está me ouvindo, e não é verdade. A Bíblia diz que não existe um Deus como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. Há uma expressão na Bíblia que diz assim: meu povo erra por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento, de relacionamento, por isso que a gente pede que as pessoas leiam 3 capítulos por dia, e esse projeto de ler 3 capítulos por dia, a gente colocou assim, projeto Vamos Conhecer a Deus, não é? Porque eu só posso conhecer a Deus lendo a sua palavra, não é? É na palavra de Deus que a gente recebe uma revelação. Poxa, quem é? O que ele faz? Quem são esses homens do passado? Como venceram? Por que se critica tanto as igrejas, e pastores, e oferta, e dízimo, e as igrejas continuam crescendo? Será que todo mundo é tonto? Ou existe alguma coisa que marca a história das pessoas? E as pessoas, mesmo debaixo de críticas, elas continuam avançando na sua fé. Então, uma das coisas que a gente já aprendeu é que Deus trabalha até quando eu estou dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há um momento que Jesus falava aqui, e depois ele deu uma pausa, e ele então voltou a falar agora só com Pedro sobre aquela pesca maravilhosa. A outra coisa que eu tratei de manhã, que para mim foi muito importante,
é que a força do Senhor está na sua palavra. A força do Senhor está na sua palavra. Amém? E disse Deus, várias vezes se repete, disse Deus. E na formação, lá em Gênesis, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja separação, e disse Deus. Então, a força de Deus está na palavra. Jesus disse para Pedro, Pedro, volta ao mar e lança a rede. E ele disse, Senhor, a gente passou a noite inteira lançando a rede, não pescamos nada. Não é um bom momento. Mas ele disse, sobre a tua palavra, eu gosto dessa expressão, sobre a tua palavra. A gente vai fazer, mas eu não posso crer que Pedro foi lançar a rede com fé. Ele foi lançar a rede por obediência, porque Jesus falou, mas ele, como um bom pescador, ele foi lançar a rede já sabendo que não ia dar certo esse negócio. Mas ele estava debaixo da palavra. A força de Deus sobre a nossa vida é a sua palavra. E a nossa força diante de Deus é a obediência. Quando nós obedecemos, Ele é fiador da sua palavra. Então, às vezes a gente fica discutindo. Eu não concordo, eu acho que é diferente. Meu irmão, esse é o problema. Por isso que a gente está vivendo um momento, um caos social, um caos, porque as pessoas acham que é diferente. Hoje tem igreja para tudo quanto é gosto, porque as pessoas acham, é diferente, nós estamos num outro tempo, nós temos que nos atualizar. E na verdade, meu irmão, passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que era dor há 4.000 anos continua sendo dor hoje. As necessidades íntimas do ser humano, amor, carinho, ser compreendido, ser recebido, todos esses princípios que nós muitas vezes conversamos com as pessoas, são os mesmos de 4, 5.000 anos atrás. Por quê? Nós evoluímos no conhecimento, nós evoluímos na tecnologia, mas as questões da alma são as mesmas. O homem continua precisando resolver questões da alma. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Aí quando Jesus disse para Pedro, Pedro, volta e lança a rede, e ele então obedeceu. Ele lançou a rede. Não foi Pedro que pescou, foram os peixes que estavam lá. Ele passou a noite inteira tentando, lançando a rede, mas naquele momento que ele lançou a rede, Jesus não falou, olha, mais para cá, agora é aí, tem um cardume aí. Ele falou, volta e lança, aonde? Aonde você quiser, porque aonde você quiser, os peixes estarão aí. Volta. Eu acho muito legal isso, né? Porque podemos dizer assim, Jesus ele sabia que o cardume estava naquele ponto lá, os caras passaram a noite inteira jogando a rede do outro lado, e Jesus sabia que o cardume, vem para cá, vou te mostrar, olha, o cardume está ali que está cevado, ali que, não, volta e lança, aonde você lançar, os peixes entrarão na tua rede. Dá para você louvar a Deus por isso, cara? Por quê? Porque a força do Senhor está na sua palavra. E a minha força diante dele está na minha obediência. Amém? Fala para quem está ao seu lado. Fé é para os momentos mais difíceis da vida. Fala. Esse é o instrumento. A outra coisa que eu compartilhei de manhã é que Jesus desafia sobre assuntos que nós temos condições de fazer. É impressionante como as pessoas, elas parece que elas querem uma coisa extrasensorial, não é? Ele é uma pessoa que eu conheci, que ela teve que montar no quarto dela uma pirâmide de metal, assim no quarto, e ela tinha que dormir bem no centro para puxar o magnético, e durante o dia ela tinha que andar com um volume de pedra no bolso,
que a pedra Y, a pedra, aquilo ia atrair bons fluidos, não é? Quando você chega no trabalho, então você tem que pôr sal grosso em cima da mesa, um pouquinho de alho, para que espante os maus fluidos, e põe uma rosa ali. Quer dizer, a gente está acostumado com esse extrasensorial, né, que é uma coisa. Fala para quem está ao seu lado, menos, baixa a bola, menos. Olha o que Jesus falou: pega a rede e vai e lança. É o que você tem, é o que você sabe, é o que você pode. Você pode isso, é isso que você tem. Vai, lança a rede, porque quem faz o milagre é o Senhor. Não sou eu que produzo o milagre. Eu só uso a fé, a obediência. Quem faz o restante sobre as nossas vidas é o Senhor. Então eu compartilhei isso de manhã, que quando a gente permite o Senhor entrar na nossa história, Ele dá um up, Ele dá um crescimento, Ele nos leva a uma outra dimensão. Diz a palavra de Deus que fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia diz que o Senhor nos tira do lixo e nos põe assentado entre os príncipes da terra. Quando a gente deixa Jesus mover-se sobre as nossas vidas, é isso que Ele faz. Ele transforma a nossa vida de um mero cidadão em uma pessoa marcada. Tanto é que quando você diz eu sou um crente, já vem as piadinhas, as propostas, né? Se eu perguntar aqui quantos são chamados de pastor no seu trabalho, vai ter um monte, né? Ô pastor, eu não sou pastor. Não, mas é pastor. E sempre numa ideia assim mais pejorativa, brincando, é tudo brincadeira, né? Mas por que isso acontece? Porque você se tornou diferente. Jesus marcou a tua história. E a partir daí as pessoas, elas também não aceitam que você faça coisa errada, não é? Eu vi um pastor pregando dizer assim que a gente tem que louvar a Deus pelos fofoqueiros, que é uma grande bênção, não? Como é bom ter fofoqueiro, né? Porque o fofoqueiro fica olhando a vida da gente o tempo todo, não é? E ele então, quando você faz uma coisa errada, ele fofoca, ele conta para todo mundo. Então que bênção que tem fofoqueiro, né? Porque o fofoqueiro, ele te ajuda a viver uma vida reta, a você se controlar, a você ter uma postura. Agora nós lemos um texto que eu acho interessante sobre um homem leproso. Bom, na sequência da pesca, aí Lucas vai juntando e formando a própria sequência, mas na sequência ele coloca a história de um leproso. Um leproso que, vindo de encontro a Jesus, ele fez uma colocação fascinante. Ele diz assim: se quiseres, verso 12, se quiseres, bem podes limpar-me. Se quiseres. O Senhor só não vai me limpar, só não vai me purificar, se o Senhor não quiser. Você sabe que a lepra, até hoje é um problema, mas naquela época era pior, porque era considerada uma enfermidade fruto de pecado, ou fruto de alguma maldição. Então uma pessoa leprosa, ela era constatada pela religião. Então os religiosos, os sacerdotes, eles tinham lá o sistema para ferir esse camarada, tem um problema, ele é leproso, e a partir do momento que ele recebia esse diagnóstico, ele tinha que sair de casa. Normalmente moravam em cavernas, não importa a condição financeira, mas o camarada, ele tinha que se isolar, porque ele poderia contagiar, então não podia estar perto das pessoas. Ele deveria, ao chegar numa comunidade, chegar gritando imundo, imundo, para que as pessoas saíssem da frente. Quer dizer, era uma enfermidade maldita, uma enfermidade realmente que causava um distanciamento, um isolamento. Eu posso dizer que isso deveria gerar muita depressão, muita angústia, muito pânico. E este moço, que era um moço leproso, ele decide ir na contramão. Ele vai de encontro a Jesus. E ele fala numa certa distância: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a resposta maravilhosa de Jesus foi: eu
quero. Se você voltar no capítulo 5, no verso 8, Pedro, quando ele faz aquela pesca maravilhosa, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Distancia. Senhor, tu és santo demais. O Senhor é perfeito, o Senhor é santo. Então, fica longe. Se o Senhor ficar perto de mim, eu vou manchar a sua história, eu vou contaminar a sua reputação. Agora o leproso vem no sentido contrário. Ele diz: não, eu quero. Jesus, eu quero ficar perto do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. É o impuro clamando pelo puro. Jesus disse para Pedro: Pedro, vem comigo. A tua impureza não contamina a minha pureza. Pelo contrário, a minha pureza te santifica. E o leproso chega ali e diz: Jesus, tem misericórdia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero. E toca. Você sabe que para aquela cultura, uma pessoa que tocasse num leproso, ele já de cara ficaria discriminado. Ele seria já isolado. Uma pessoa que tocasse num leproso ou num morto teria que ficar separado até que provasse que ele não era um leproso. Agora Jesus, ele toma a frente e diz: eu quero, e tocou. E quando tocou, o leproso é que ficou curado. Louvado seja o nome. Não foi Jesus que ficou contaminado, foi o leproso que ficou curado. Aí Jesus disse: filho, faz o seguinte, agora vá ao sacerdote, apresenta a oferta que é necessário, para que ele veja, ele possa dizer que você realmente está curado, e você possa restabelecer a tua vida com a tua família, em nome de Jesus. E eu queria terminar, queridos, com algumas coisas que eu acho muito importante a gente pensar sobre esta experiência. A primeira coisa que eu queria deixar para você é que a bênção dele foi resultado de algumas atitudes. Eu quero tratar só de 4, você pode depois ler e Deus vai te revelar mais. Mas a primeira delas é: ele reconheceu que Jesus podia fazer. Ele reconheceu que Jesus podia fazer. Aqui estão dos segredos, meu irmão. A gente vai ler na Bíblia várias situações, várias histórias de pessoas que vinham gritando, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos aqueles que acreditam que o Senhor pode fazer, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu creio, se eu espero grandes coisas do Senhor, a primeira coisa que eu tenho que pôr no meu coração: Ele pode. A gente trabalha com morador de rua, e colocar isso no coração deles: Jesus pode mudar a tua história. Porque muitos chegam ali já desanimados, sem esperança. A vida trouxe muito sofrimento, família, crises, e quanta coisa errada o camarada fez. Ele mesmo não acredita nele, e a gente vai dizer para ele: você em Cristo Jesus, você pode viver uma nova vida, porque Ele pode. Não você pode, mas Ele pode. O texto diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele pode. Querido, eu não sei qual é o tamanho do teu problema, a tua dificuldade, mas eu quero que você reacenda essa chama no teu coração. Ele pode, Ele pode. Não foi o confronto de Pedro. Pedro, ele disse: Senhor, olha, eu passei a noite toda pescando, não sei se vale a pena, mas o Senhor falou, vou obedecer. Diferente desse leproso, que ele já vem de cara dizendo: o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor não vai fazer se o Senhor não quiser. Por quê? Poder o Senhor pode. Tu tens poder, tu és o maior, o Senhor pode. Você acha que Deus vai desprezar um coração desse? Mas a segunda coisa que eu queria deixar para você é que ele não aceitou o problema como o fim. Com todo carinho, diga para quem está do seu lado: renuncie o problema. Fala para ele: renuncie. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? É que muitas vezes nós nos envolvemos com as nossas tribulações,
e a gente entra num estágio assim de incredulidade, ou a gente crê, mas não crê, a gente crê, mas está difícil, a gente crê, mas sabe que a gente está falando de desemprego, o país está passando, tal, sabe, eu creio que Jesus pode, mas, sabe, a coisa está complicada. Hoje é tão fácil as pessoas pensar em divórcio, né? É tão fácil. Então, quando vem uma crise, não dá mais, é muito fácil falar, não dá mais. E a pessoa começa a ajudar tudo para frente, não dá mais, não tem mais solução. Quando você viaja para fora, meu irmão, você encontra quantos brasileiros que desistiram de ser brasileiro e vão para outros países pegar o subemprego, vivem debaixo de uma pressão. Aí quais as coisas que o pessoal quer aqui? Um carro, uma geladeira, um micro-ondas. Me perdoa a expressão, parece índio, né? Vou dar um pente, um espelho. Essas coisas que são naturais num outro país. Mas vai perguntar o preço que estão pagando. Solidão, quanto suicídio? Quantas pessoas que perdem a moral, a honra, porque também não conseguem voltar, ficam com vergonha. O que eu acho bonito na história deste moço, ele poderia ser apedrejado, você concorda? Porque a lei dizia que se ele não gritasse imundo, ele deveria ser apedrejado. Ele poderia. Mas ele renunciou o seu estado natural. Ele renunciou, não, eu não aceito essa lepra, eu não aceito essa situação. Jesus, o Senhor, pode. Esta noite, querido, você foi trazido aqui pelo Espírito Santo de Deus, para que você olhe a tua dificuldade e diga para você mesmo, eu não aceito. Se você já é uma pessoa convertida, você vai dizer, sou servo do Deus Altíssimo. Eu não aceito. Posso estar vivendo um problema, posso estar passando por um problema, mas eu sei que a vitória vem em nome de Jesus. Eu não aceito essa indignação, sabe, me perdoe a expressão, essa revolta. Deus, eu não aceito. Olha esse camarada chegando e dizendo, eu não aceito, não aceito, eu sou um leproso, mas eu não aceito, o Senhor pode fazer um milagre. E quando ele foi agressivo, porque eu acho legal, meu irmão, a fé ela exige essa ação mais agressiva, mais ágil, sabe, quando a gente crê, e a gente avança, a decisão é nossa, mas o milagre é de Deus sobre as nossas vidas. Vamos lembrar que a força do Senhor está na sua palavra, e a minha força está na obediência. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, diz a palavra. Então eu acho bonito quando ele disse, não, eu não aceito. Mas a terceira coisa que eu acho interessante, é a decisão de ir, de se mover, porque tudo isso começa no teu coração. Você reconhece que ele pode, mas não faz nada. Você não aceita, mas não faz nada. Não, eu não aceito, mas não faz nada. Bom, ele não só reconheceu, ele se revoltou diante dele, não, eu não aceito, mas ele agiu. Ele foi falar com quem resolve. Amém? Vou repetir para você, porque tem muita gente falando com o Face não resolve. Tem muita gente falando com comadre não resolve. Sabe, tem muita gente falando com o vizinho não resolve. Tem muita gente falando na porta de escola com pessoas que não resolvem. Então, deixa eu repetir para ver se você se alegra. Ele foi falar com quem resolve. Ele agiu. Tem hora, meu irmão, que você fica falando sozinho. E você precisa falar para você mesmo, eu não resolvo. Quem resolve
É Ele. Tem pessoas que vão se atormentando, e aquilo vai se tornando um monstro na mente, um problemaço na mente. Eu não consigo, eu não vejo luz no fim do túnel. Tal. Fala com quem resolve. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós, diz a palavra. Então você percebe, meu irmão, que a gente precisa agir, tomar uma decisão. Mas a quarta questão que eu queria deixar para você é o fator dele se humilhar diante do Senhor. O texto diz que ele veio e se prostrou diante do Senhor, derramou a sua vida e se prostrou. Prostrar significa chorar, derramar, ajoelhar, sabe, levantar de madrugada. Quando você perdeu o sono, ajoelha e ora, meu irmão. Ah, perdi o sono, ajoelha e ora. Ô Jesus, estou sem sono, vamos aproveitar, vamos bater um papo aqui, vai. Vamos conversar. Senhor, eu estou com esse problema, Deus me dá graça, me dá sabedoria. Olha, eu te garanto que em 15 minutos o sono volta, viu? Daqui a pouco, porque o mesmo que te atormenta para você ficar acordado, vai dizer, não, deixa o cara dormir, porque ele dormindo, ele não fala com Deus, né? Então, você vai orar, você vai falar com Deus, vai derramar a tua vida, clama, porque a gente, como pessoas, nós criamos alternativas, né? Acho que vou falar com fulano, vou falar com Beltrano, eu vou falar com esse, eu vou falar, e a gente vai nessas que são as nossas alternativas. Mas tem hora que tudo fecha, o fulano não resolveu, o Beltrano não resolveu, o outro não resolveu, e aí a gente quer entrar em desespero. Não, fala com Deus, fala com Deus. Esse homem vem e se humilha, sabe, um leproso que colocou em risco a sua vida, poderia ser apedrejado. Se Jesus falasse, olha, estou fora, era só pegar uma pedra. Ele chegou muito perto do povo, ele não podia ter feito isso, mas esse moço, ele disse, Senhor, tu podes, eu vou arriscar, o Senhor pode. E o mais gostoso foi a resposta de Jesus, eu quero. Eu anotei uma frase aqui, não há nada em nós que possa nos manter afastado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente busca, quando a gente se humilha, quando a gente clama, para isso tem que ter coragem, ação, ousadia, iniciativa. Quando você se move, Deus responde. Então, nesta noite eu queria deixar isso para você, baseado nessa história aqui desse leproso, porque essa história não está de graça aqui, viu? Ela está aqui para trazer vida para as nossas vidas, né? Para nos alertar. O texto, como é que o texto diz? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que você não sabe, você não tem ideia. O texto diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O texto diz assim, quem pede, recebe. Quem busca, acha. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Se vós sois maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Fala para quem está ao seu lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala para ele. Esse é o versículo 31 lá de Romanos 8, né? O verso 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, reconhece que Jesus é tudo que você precisa, renuncia ao problema, fé, coragem, ação, arrisco e humilhação. Se humilhe diante do Senhor, não seja arrogante diante de Deus. Tem alguns pastores que ensinam as pessoas a colocar Deus na parede. Nunca faça isso, meu irmão. Nunca faça isso. Deus é Deus. Presta atenção. Deus
não precisa vou até falar baixinho, Deus não precisa da gente. Tá bom? A gente precisa dele. Ele não precisa da gente. A gente precisa dele. Amém? Deu para você entender? Vou pôr Deus na parede. Não faça isso. Você vai gritar sozinho. Porque se ele decidir fazer alguma coisa, você está frito. Como é que você faz com formiga que está em cima da mesa? Como é que você faz? E tem uma formiguinha. Cuidado. Não é assim, faz uma formiguinha. Não é uma formiguinha aqui. Então, menos. Deus não precisa da gente, mas a gente precisa de Deus. Ele nos deu a sua palavra e nos deu direção para que a gente possa viver o melhor, os melhores anos da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queria fazer uma oração com você, baseado em tudo isso que a gente pensou. Quero ser bênção na sua vida, viu, filho? Eu queria fazer uma oração com aqueles que querem dizer: Deus, eu precisava dessa palavra. Eu gosto de dizer que a palavra ela foi para todos nós, foi para mim, foi para você, foi para a gente. Mas o pregador, ele sabe o que está falando, mas ele não sabe o que está dizendo. É comum terminar o culto, às vezes alguém vem, abraça, pô, pastor, que legal, que palavra. E às vezes a pessoa cita uma coisa que eu não falei, ou pelo menos eu penso que eu não falei. Olha, aquilo que o senhor falou foi tremendo. Eu fico olhando e pensando, mas eu não falei isso não. Mas o Espírito Santo falou no coração dele. Porque na verdade, quem te trouxe aqui foi o Senhor. E Ele te trouxe para tratar dos assuntos do teu coração, para dizer: filho, se até aqui você tem lutado, então olha, essa semana vai ser melhor. Eu estou trabalhando na tua vida, você está em treinamento, eu estou mexendo na sua história, porque onde eu vou colocar você, eu preciso de você moldado, não é? Nem todo mundo pode receber a bênção da noite para o dia, não é verdade? Porque não vai saber administrar. É como um garoto que ganha um carro, não está preparado, não tem experiência, maturidade, vai fazer besteira, vai sair correndo, não tem maturidade. Então tem que ser devagar, ele tem que fazer 18 anos, depois ele tem que ter uma carteira provisória, e depois vai, para que ele tenha experiência, lá na frente ele pode ter um baita de um carro, porque ele já sabe quanto paga de gasolina, né? Quanto paga de revisão, ele sabe quanto custa o pneu do carro, né? Pneu do carro, que custa caro e tal. Ele tem experiência. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Deus vai trabalhando, para que a gente esteja em condições de ocupar lugares melhores e maiores, em nome de Jesus. Eu queria orar com você que quer dizer: Deus, eu precisava dessa palavra, e nós vamos orar. Eu acho muito importante essa decisão que você toma diante do Senhor, dizendo: Deus, eu recebo, eu precisava. Amém? Feche seus olhos, por favor. E você que deseja, vá ficando em pé no seu lugar, dizendo: Deus, eu recebo esta palavra pela fé. Feche seus olhos, por favor. Oh Deus, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor, que atua sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado por essa ação formidável do teu Santo Espírito sobre nós. Senhor, confirma, por favor, esta palavra. Senhor, que este povo saia daqui, ó Pai, com uma vontade tremenda de enfrentar e ser mais do que vencedor. Abençoa, Senhor, os lares. Abençoa, Senhor, os corações, o físico. Abençoa, Senhor, nós precisamos de Ti. Estende as Tuas mãos, ó Deus, e faz um milagre sobre cada um. Em nome de Jesus, nós declaramos que só o Senhor é Deus.
Senhor, aquele que está abatido, Senhor, que seja renovado. Aquele que está enfermo, Senhor, que haja cura. Aquele, ó Pai, que está em conflito, Senhor, que haja milagres. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Satanás não tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós somos do Senhor Jesus. O Senhor é a nossa força. Nós estamos como aquele leproso, Senhor, diante de Ti, apresentando as nossas vidas e declarando que só o Senhor é Deus. Oh, meu Deus amado, se o Senhor não fizer milagres, nós não temos outro que faça. Nós dependemos de Ti, Senhor, e Te louvamos em nome de Jesus. Repete comigo uma oração, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, eu tomo posse da Tua palavra, e em nome de Jesus, eu quero renunciar todos os problemas que têm tentado me paralisar. Eu declaro que o Senhor é maior, que o Senhor é maior, que o Senhor é maior. Senhor, declara a bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, nós aplaudimos o Teu nome, Jesus.